O Brasil está entre os países mais ricos do mundo. Em um momento de crise global, é importante manter a economia forte e também competitiva, com diversas nações de todo o mundo. Por isso, a Frente Parlamentar Mista pelo Brasil Competitivo, uma organização que reúne membros de diversos setores da sociedade e da economia, discute soluções para o Brasil se tornar forte e mais competidor. A gente conversa agora com a diretora-geral do grupo, a deputada federal Paula Belmonte, para falar mais sobre a Frente Parlamentar. Deputada, muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Quais são essas novidades para o telespectador aqui do Jornal da Manhã? Bom dia a todos. Para mim é uma grande honra estar aqui falando com todas as pessoas, desejando um bom final de semana, apesar do aumento, que a gente possa cada vez estar mais conectados com a união do Brasil, a pacificação do Brasil e principalmente a prosperidade. Eu sou a secretária-geral da nossa Frente Parlamentar do Brasil Competitivo, e uma das questões que mais nós falamos a respeito de como que a gente torna o Brasil mais atraído, mais atraente para os investimentos é a nossa questão da reforma tributária. Isso significa também uma segurança jurídica. Hoje eu sou relatora de um projeto que vem iniciando, já é um passo a mais para que a gente possa chegar na tão sonhada reforma tributária, que é o PLP 178, que ele fala exatamente, ele unifica o Brasil em uma única nota fiscal. Hoje nós temos os estados fazendo aplicação de notas fiscais diferentes, e isso faz com que o empreendedor, muitas das vezes, gaste muito tempo em trazer, é muito burocrático o sistema que você traz para informar para a Receita Federal as obrigações acessórias, e esse PLP ele faz com que isso se unifique e faça só com esse processo de nota fiscal eletrônica, que é uma nota fiscal eletrônica nacional, ele vai trazer a segurança jurídica e vai economizar tempo, trabalho, burocracia para todos os empresários, principalmente aquele pequeno empreendedor, que muitas das vezes, quando a gente fala do empresário, as pessoas entendem que são aqueles grandes empresários, e nós temos 80% da nossa massa empresarial no Brasil são os pequenos e microempresários, e é esse microempresário lá no norte do país até o sul do país terá uma nota única, e essa nota única significa menos burocratização e principalmente maior transparência e agilidade. Isso é fundamental. Todos nós sabemos que tempo é dinheiro e burocratização é falta de dinheiro, porque nós perdemos tempo de ver estar no nosso objeto fim, que é empreender, gerar receita. Muitas das vezes a gente fica preso aos processos burocráticos. Deputada, a pergunta agora é do nosso comentarista Roberto Mota. Mota. Bom dia, deputada. Quando a gente fala de reforma tributária, quando a gente olha para o sistema tributário do Brasil, a gente vê basicamente três questões, né? Primeiro, o Brasil tem impostos demais, são mais de 90 impostos diferentes. Depois, as alíquotas são muito altas, né? Para alguns produtos que o brasileiro consome, mais da metade do valor do produto é imposto. E terceiro, é a complexidade do cálculo. Alguns impostos, né? Eu acho que o Brasil é recordista em número de horas gastas só para calcular o imposto. Então, o brasileiro ainda, além de pagar, ainda gasta o seu tempo para calcular. A senhora vê alguma perspectiva de endereçar esses três pontos em uma eventual reforma tributária? Olha, com certeza é o nosso objetivo, né? Existem na casa algumas reformas tributárias, né? No início da legislatura nós tínhamos a PEC 45, tínhamos a PEC 110, que era de iniciativa do Senado Federal, e hoje nós temos uma comissão da reforma tributária, que é a PEC 7. E todas elas visam exatamente isso. A forma de tratar a questão da junção desses tributos é que são diferentes, cada uma tem uma proposta diferente. Quando a gente fala, e é exatamente essa é a resposta à sociedade, que a gente não consiga avançar ainda nessa legislatura a tão sonhada reforma tributária, esse PLP
178, do qual eu sou relatora, quem é o deputado autor do projeto é o deputado Efraim Filho, ele trata exatamente disso, de nós estarmos unindo várias documentações de vários tributos que são exigidos pela Receita Federal para os empreendedores, como a gente disse, microempresa, empresa que são as obrigações acessórias, se transformando em um documento único. Isso, com certeza, vai ter um impacto no faturamento da empresa e também no tempo que a gente, muitas das vezes, requer do empresário, do empreendedor, para que ele possa, vamos dizer, comunicar a Receita Federal. Então, esse já é um grande projeto que tem, sim, possibilidade de ser votado agora, ainda nesse primeiro semestre. Nós estamos aí com requerimento de urgência para que esse projeto, ele está hoje na Comissão Tributária, no Finanças e Tributação, mas a gente tem um requerimento de urgência que ele vá direto para o plenário, pela necessidade real. Hoje nós estamos, o mundo todo, saindo de uma pandemia. A crise é uma crise não só isolada aqui no Brasil, é uma crise mundial, e que nós precisamos fazer com que o campo do empreendedorismo tenha cada vez menos burocracia, como foi dito aqui, Roberto, mas principalmente agilidade. Precisamos fazer com que o nosso empreendedorismo no Brasil fique atrativo para que a gente possa receber investimentos externos, e esse é o nosso objetivo. Eu costumo dizer o seguinte: nós, parlamentares, não vamos aceitar de maneira nenhuma aumento de tributo. A nossa taxa tributária já é muito alta. O que nós precisamos é fazer uma transparência para que os serviços propostos sejam eficientes, como segurança pública, saúde e educação. O Brasil precisa realmente investir nessas 3 áreas, e que as outras áreas, cada vez mais, a gente possa deixar para a nossa sociedade gerir. Hoje nós estamos vendo aí uma crise do petróleo e que precisamos dar uma solução para a Petrobras. Por quê? Porque nós não temos um monopólio no Brasil, e isso dificulta muito a entrada de concorrência. E nós defendemos exatamente a desburocratização, um Brasil mais justo, mas um Brasil principalmente mais enxuto. E aí entra também uma reforma tão almejada à nossa sociedade, que é uma reforma administrativa. Nós precisamos enxugar a máquina para que a gente possa ter mais condições de investir em campos, em áreas efetivas para o Brasil. Deputada, a senhora tocou num ponto importante com relação à aprovação desse projeto. Já tem quórum suficiente, já tem força consistente para a aprovação? E, se aprovado, qual que é o benefício imediato para a sociedade? Olha, a reforma tributária, como eu disse, nós temos 3 grandes reformas na casa tramitando, a PEC 45, a 110 e essa outra 7, que tem uma comissão especial tratando desse assunto. Eu acredito, por ser um ano eleitoral, um ano importante para todos nós brasileiros, eu não acredito como a reforma tributária, ela requer uma junção de vamos dizer assim, de pessoas e entes que estão aqui na federação queiram fazer essa reforma, porque nós estamos falando de estados e municípios, então muitas das vezes os municípios não querem perder. Nós estamos falando também, foi dito aqui por Roberto, o Brasil é um Frankenstein na nossa tributação. Por quê? Porque muitas das vezes empresas ou corporações que desejam ter uma isenção fiscal de determinado produto conseguem, outras não. Então, por exemplo, nós estamos falando do salmão. O Brasil dá uma isenção fiscal para o salmão, que muitas das vezes uma proteína que é muito mais acessível à população não tem. Então, nós precisamos fazer com que essas isenções elas sejam transparentes e que elas sejam justas, e isso envolve muitos interesses. Então, eu não acredito, particularmente, que esse semestre, esse ano, nesse final dessa legislatura, a gente consiga aprovar a reforma tributária, mas, como eu disse, nós temos um PLP, que é 178, que já é vamos dizer assim, um grau, já é uma pequena reforma tributária, que ele vai fazer com que todas as obrigações acessórias que as empresas tenham que mostrar e demonstrar para a Receita Federal se torne uma nota fiscal única. Essa nota fiscal, hoje, ela acontece estadualmente. Então, cada estado tem uma forma de se fazer. E aí as pessoas têm que se adaptar
a Receita Federal. Hoje a proposta é fazer um Conselho Nacional com membros do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e membros da sociedade civil, e com essa nota fiscal, a partir do momento que se comece a utilizar esse programa de nota fiscal única nacional, ele automaticamente já faz agilidade desse processo. Só para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, nós tivemos contato com um setor, aqui um setor de supermercados, e hoje um supermercado falando para nós que hoje ele tem uma equipe de mais de 40 pessoas para movimentar todas essas obrigações acessórias. E com essa aplicação dessa nota fiscal única, essa equipe seria reduzida e ele conseguiria colocar esses profissionais que estão lá em outras áreas, e a economia dessa situação seria mais de 40 milhões de reais. Então, o impacto é muito grande. Nós estamos pensando aí que a gente aprovando essa reforma, nós teremos aí um impacto, a consultoria da Casa fez um impacto de 150 bilhões de reais para todo o Brasil, beneficiar com esse impacto monetário. E tem quórum sim, nós temos aí algumas sugestões, principalmente dos municípios, que ficam preocupados com uma nota fiscal nacional e achando que pode ter um impacto na arrecadação, mas nós, como parlamentares federais, não temos como nos envolvermos na arrecadação municipal, e é isso que nós estamos aqui explicando para todos os parlamentares que são municipalistas, e as lideranças já conseguiram entender a proposta, e eu acredito que assim que for colocada em pauta, brevemente será aprovada na Câmara Federal e passará pelo processo natural que é para o Senado Federal. Tá certo. Conversamos com a deputada federal Paula Belmonte, que é da Frente Parlamentar, explicando como que está esse processo de aprovação da desburocratização. Esse nome complicado, mas que pode resolver a vida de milhões de brasileiros. Muito obrigado, deputada, pela participação aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço, desejo a todos um bom sábado e que a gente possa cada vez mais fazer o nosso Brasil um Brasil produtivo e real. Conte conosco. Bom dia.